Sabe aquela sensação de ouvir algo realmente poderoso? Uma lição que mexe com a gente na hora, mas que no dia seguinte parece que já se foi? Pois é. Um teólogo lá do século IV, chamado João Crisóstomo, também se perguntava exatamente isso. Hoje, a gente vai mergulhar em uma de suas homilias, um texto com mais de 1.600 anos, mas que tem lições, olha, surpreendentemente atuais. E essa pergunta, veja bem, não é minha, é do próprio Crisóstomo. Ele percebia que a congregação dele ficava super inspirada durante o sermão, sabe? Mas era só o pessoal sair da igreja que todo aquele entusiasmo ia se perdendo pelo caminho. É um sentimento que, vamos combinar, a gente conhece muito bem até hoje. E a metáfora que ele usou para descrever isso é simplesmente perfeita. Para Crisóstomo, tentar ensinar sem que as pessoas se esforçassem para reter era como encher um balde furado. Não adianta quanta água se joga ali dentro, se os furos não forem tapados, tudo vai escorrer para fora. E a solução que ele propôs era muito prática. Ele dizia o seguinte: ao chegar em casa, antes de se jogar nas tarefas e nos negócios, pare um momento, pegue as escrituras, reúna a família e conversem sobre o que acabaram de ouvir. A grande sacada é que para a gente reter um conhecimento, é preciso uma ação imediata. Bom, para a gente entender bem o raciocínio dele, vamos seguir a mesma estrutura que o próprio Crisóstomo usou. Esse aqui vai ser o nosso mapa, passando pelos pontos principais dessa homilia. Então, o primeiro grande ponto que ele aborda na homilia é a análise de uma profecia central, a do nascimento virginal. E mais importante, como ela serve de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Crisóstomo faz questão de colocar lado a lado a profecia de Isaías, lá no Antigo Testamento, e o seu cumprimento no Evangelho de Mateus. A intenção dele era clara: mostrar que aquilo não era um plano de última hora, mas algo que já tinha sido anunciado séculos antes, revelando uma coerência na história da salvação. Mas por que o anjo fez questão de citar o profeta? Crisóstomo explica que isso foi uma escolha muito estratégica. Em vez de simplesmente jogar uma ideia nova e, convenhamos, bem chocante, o anjo recorreu a uma autoridade que José, como um homem justo, já conhecia e respeitava: as Escrituras. Isso tornou a mensagem muito mais palatável, mais fácil de ser aceita. E a partir dessa profecia, Crisóstomo mergulha num ponto teológico que é sutil, mas fundamental. Qual é o verdadeiro significado do nome Emanuel? Essa é uma pergunta muito boa, né? E o Crisóstomo já estava esperando por ela. Ele esclarece que a profecia não diz você o chamará de Emanuel, mas sim eles o chamarão. A diferença é pequena, mas nossa, muda tudo. Não se trata de um nome próprio, um nome de batismo, mas da reação das pessoas diante do que estava acontecendo. O nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, não era para ser um nome de registro, mas sim a descrição de uma realidade. A profecia estava indicando que as pessoas, ao testemunharem os acontecimentos, iriam exclamar: Deus está aqui entre nós. O nome, portanto, descreve a experiência, o grande evento em si. Isso não era algo incomum, não. Nas Escrituras, é muito comum que os nomes funcionem como um resumo da situação. Por exemplo, o filho de um profeta recebeu um nome que significava, literalmente, apressem-se para o saque, porque era exatamente isso que estava prestes a acontecer com o reino. O mesmo aconteceu com Jerusalém, que foi chamada de Cidade da Justiça, não porque mudou de nome, mas para refletir uma mudança na sua condição moral. Só que, para essa profecia fazer sentido, cada palavrinha era crucial. E é aqui que Crisóstomo entra num debate teológico bem importante na época dele, defendendo a natureza milagrosa do evento. A polêmica toda girava em torno de uma única palavra. Alguns estudiosos argumentavam que o termo hebraico original lá na profecia de Isaías poderia ser traduzido simplesmente como jovem mulher, e não necessariamente como virgem. E essa pequena, mas enorme diferença, claro, mudaria todo o sentido. Ok, mas por que tanto barulho por causa de uma palavra? Bom, para Crisóstomo, essa distinção era a chave de tudo. Era o que definia a grandiosidade e o propósito do que estava acontecendo. O argumento dele é bem simples e lógico. O profeta disse que Deus daria um sinal, e um sinal, por definição, tem que ser algo fora do comum, extraordinário. Uma jovem casada ter um filho acontece todo dia, não é um sinal. Agora, uma virgem conceber, isso sim, segundo ele, é um milagre, algo digno de ser chamado de um sinal de Deus. Depois de assentar toda essa base teológica, Crisóstomo dá uma virada no sermão e vai para uma aplicação muito mais prática, muito mais ética. Ele usa essa história para falar sobre virtude e responsabilidade individual. E aqui ele traz uma observação muito forte. Nem mesmo ser parente de Jesus garantia privilégio algum.
Ele ressalta que os próprios irmãos de Jesus, que no começo duvidaram dele, só se tornaram admiráveis quando eles mesmos passaram a crer e a viver uma vida virtuosa. A lição é direta. O que conta é a virtude de cada um, não a linhagem ou o sobrenome. E para reforçar esse ponto, Crisóstomo lista vários heróis bíblicos. Nem Moisés, nem Samuel, nem mesmo Abraão puderam interceder por pessoas próximas que não buscaram a própria justiça. O princípio é muito claro. A salvação é uma responsabilidade individual, não dá para terceirizar, nem mesmo para os mais justos dos justos. E a homilia termina com um chamado à ação poderosíssimo que conecta toda essa teologia com uma das escolhas mais práticas e atemporais da vida, o que a gente faz com a nossa riqueza. O conselho financeiro de Crisóstomo é um verdadeiro paradoxo. Enquanto a lógica do mundo diz para a gente acumular, guardar, proteger, ele diz para fazer o exato oposto. A única forma de proteger a riqueza de verdade é distribuindo-a aos necessitados. A lógica dele é a seguinte: tesouros aqui na Terra estão sempre em risco. Ladrões, traças, a própria passagem do tempo, tudo pode acabar com eles. Mas, ao investir em caridade, a pessoa está, na verdade, transferindo esses bens para o céu, um lugar onde o investimento é totalmente seguro e o retorno é eterno. É uma maneira completamente diferente de enxergar as finanças. E ele fecha com esse pensamento provocador que amarra a mensagem inteira. A ideia não é que ao buscar as coisas do céu se perde o que há na terra. Muito pelo contrário. Crisóstomo argumenta que quem prioriza o eterno acaba desfrutando de ambos com muito mais plenitude. O que nos deixa com a reflexão. No fim das contas, onde é que estamos colocando os nossos maiores investimentos?